Anima Nerd Podcast, o podcast oficial do A Fonte Geek. Olá, meus bons amigos e minhas boas amigas ouvintes. Estamos de volta aqui no podcast Anima Nerd, que é o podcast oficial do A Fonte Geek. Hoje nós vamos começar o nosso primeiro Anima Nerd investigativo. É o nosso ANI. Os assuntos de hoje serão cosplay e os hikikomori. Eu tenho aqui do meu lado ele, que é gigante, o cara é magnânimo, ele é a própria sabedoria em pessoa, ele não dá para descrever o quanto esse cara é incrível, é ele mesmo, o Mago Givan. Mago Givan, fale com nossos ouvintes. Olá pessoal, mais uma vez, ele de sempre, o Mago Givan, está aqui para dar um ar de sua presença e dessa vez, como a Admin TB falou, falar de cosplay e os hikikomori. Então, o primeiro assunto que nós vamos comentar é o que é cosplay? Mago Givan, qual a sua opinião? O que é cosplay? Me diga aí. Bem, o que eu entendo de cosplay, como o próprio nome já está dizendo, né? Em português, brincar de se vestir. O que acontece? O cosplay, as pessoas, ultimamente, como se admira através de uma série, ou de uma animação, até mesmo de um filme, se depara com um personagem cativante, a pessoa se empolga tanto ao ponto de se vestir daquele personagem. E isso já vem um sentido do cosplay. Como já sabe muito bem, como a Admin TB tinha me falado, que os primeiros cosplays foi mais inspirado na época do Star Wars, quando o pessoal se vestia de Luke Skywalker, Princesa Leia, o Darth Vader. Como o Darth Vader mesmo é uma figura de até hoje o pessoal se veste. Daí surgiu também os personagens do Star Trek, quando o pessoal se vestia de Comandante Kirk, de Sr. Spock e de Dr. McCoy. E daí se aprimorou a cada ano que se passava, surgindo também no Japão, como teve os personagens, os principais personagens que as pessoas até hoje conhecem, como os personagens de Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball Z e entre outros. E hoje, ultimamente, o cosplay está tomando uma performance tão grande que está se tornando competições que se tornam até a coisa até séria, muito mais séria do que se imagina, como pessoas que investem dinheiro pesado em fantasias caríssimas, que também vale a pena, onde o prêmio não é só uma participação, é um prêmio em dinheiro e que chega até a pessoa ter um destaque que se compara até com uma Miss. Assim, é o que o Mago Givan falou aqui. Pra espanto da galera em geral, o cosplay, ele nasceu no Ocidente. Nasceu aqui mesmo, com referência de Star Wars, com referência de Star Trek. Na verdade, o boom do mundo nerd, o boom da cultura pop foi mesmo com Star Wars. E Star Wars influenciado lá, quando o homem foi à lua. Naquela época tinha muita coisa assim sobre coisa espacial, né? Surgiu um movimento chamado de pin-up. O que são as pin-up? É na época da Primeira e Segunda Guerra, principalmente na época da Segunda Guerra Mundial. Como os soldados americanos iam pra guerra, e aí eles não tinham mulheres lá, né? Então, aí os artistas começaram a pintar mulheres bonitas. E começaram a pintar mulheres bonitas, e essas mulheres bonitas começaram a fazer esses desenhos de mulheres bonitas, começaram a fazer sucesso entre os soldados americanos que iam para a Segunda Guerra Mundial. Depois, os artistas começaram a pintar mulheres. A mulher, ela fazia uma pose engraçadinha e o artista pintava e chegava no soldado americano. O soldado americano comprava. O ápice das pin-up foi quando, depois de o artista pintar a pose da mulher, aí a própria mulher começou a tirar fotos. Você está entendendo a situação? A gente está falando aqui do nascimento da Playboy, filho. Tá falando aqui do nascimento das revistas masculinas. Por que as revistas masculinas nasceram, então? Soldados na guerra, não tinham mulheres, e aí as mulheres, essas pin-ups começaram a tirar fotos, e o ápice do movimento pin-up foi com Marilyn Monroe. Sabe aquelas mulheres bonitonas, gostosonas, maravilhosas, com seios, com cintura, com corpo maravilhoso. O ápice das pin-ups foi mais ou menos nos anos 50. E o público dessas mulheres, o público
que consumia a mídia pin-up era os soldados que agora voltaram da guerra, voltaram feridos, voltaram mancos, manetas e tudo. E o grande momento das pin-up foi quando a Marilyn Monroe, lá nos anos 60, ela namorou com o presidente Kennedy americano. Foi o ápice, foi tipo boom, foi em 1960. Teve aquele filme, é das louras que elas gostam mais, dele que eles gostam mais, é das carecas, é dos carecas que elas gostam. Esses filmes aí. E a coisa interessante, por que eu tô falando disso? Porque a primeira artista mulher a ganhar mais dinheiro que o Pelé foi uma pin-up. E ela era uma gênia. A própria Marilyn Monroe, a Mary Jean, era gênia. Ela tinha a casa inteira dela de bibliotecas. Ela lia muito, a mulher, mas a mulher, ela fez o personagem Marilyn Monroe porque ela percebeu que o público gostava disso, ela queria ganhar dinheiro com isso. Entendeu? Então, a gente está falando aqui, esse movimento pin-up é parecidíssimo com o movimento das cosplays. Parecidíssimo, tá entendendo? É igual. Porque as cosplays, a maioria delas, para quem não sabe, elas são formadas, são pós-graduandas, são mestrandas, a maioria delas são poliglotas, são mulheres geniais. Então elas gostam do mundo nerd, tá entendendo? Elas gostam de anime, gostam de games, gostam de Legend of Zelda, gostam de Final Fantasy, elas realmente jogam, tá entendendo? Então elas veem que tem um público, e aí elas se fantasiam, porque elas querem ser o personagem, entendeu? Por causa do que o Giva vai falar aqui sobre cosplay, do que é ser cosplay, do que é amar ser cosplay, né? Então, elas primeiro se vestem porque elas querem ser o personagem, mas com o tempo aquilo deixa de ser um hobby e passa a ser uma profissão, passa a ser uma coisa para ganhar dinheiro. Como o Mago Giva falou aqui, passa a ser uma busca por dinheiro mesmo. E elas começam a cuidar do corpo, começam a malhar, começam a ficar saradas, põem silicone, porque é uma coisa que ela vai ganhar dinheiro com isso. Não é só porque ela gosta de fazer, mas é porque ela também vai ganhar uma boa grana. Tá entendendo? E elas também são inteligentíssimas. Tá entendendo? Gênias. Cara, eu fiz aqui agora o especial da Lara Lunardi. Lara Lunardi vai sair, mas o especial de outra cosplay brasileira, eu agora não tô lembrando o nome, poliglota. A maioria das mulheres das cosplays, poliglotas. A maioria das cosplays são formadas em farmácia, são formadas em psicologia, em moda, com mestra, Pô, bicho, sacou? É igualzinho o movimento das pin-up. Mulheres inteligentes pra caramba, que elas seguem a fantasia daqueles homens pra ganhar dinheiro com isso. Agora, observe. Quem é o público das cosplays aqui? Quem é o público das cosplays hoje? Mago Giva, me responda. Antigamente, na Segunda Guerra Mundial e no final da Segunda Guerra Mundial, o público das pin-ups eram os soldados americanos que estavam na Segunda Guerra Mundial e voltaram na Segunda Guerra Mundial, não é? Não tinha mulher lá. E eles voltaram feridos e tal, né? Então, exato. E hoje, quem é o público, Mago Giva, dessas cosplays gostosonas, saradonas, bonitonas pra cara, divas, peitudas e maravilhosas e gênias igual as pin-ups? Quem é esse público hoje, Mago Giva? Hoje esse público, TB, na realidade, somos nós, amantes de anime, mangá, de jogos, e somos nós constantemente. E uma coisa, falando, e você tinha falado sobre isso daí da arte que era pintada, eu lembrei um pouco que dá pra gente assimilar um pouco com no artístico. No artístico, que dessa arte que se surgiu no artístico, onde os grandes artistas ficam ali criando e falando, e no mundo como eu estava falando, o cosplay tomou uma proporção tão grande que hoje em dia no Japão se tornou uma coisa como um live action, onde as pessoas estão criando peças teatrais baseadas no cosplay de personagens e dos próprios animes. Isso é uma coisa tão fantástica, como aconteceu com Bleach. E hoje em dia vejo até em eventos o pessoal fazendo peça teatral, até de Cavaleiro Zodíaco. E isso está crescendo de uma forma cativante, onde está tomando proporções. E nisso o cosplay está se tornando forte para muitas pessoas. E para as meninas, que principalmente, para elas se torna uma vitrine humana,
uma vitrine humana, onde ela está expondo não só a beleza dela, mas também a forma que ela colocou o personagem. O que você pensa sobre isso, TB? Então, sim, tem um movimento forte de live action mesmo lá no Japão hoje, principalmente com shoujos, tem muito live action mesmo. E que Mago Giva falou aqui que eu fiquei pensando, é porque é o seguinte, lá no Japão, eu comentei isso com ele, lá no Japão, 2 vezes por ano mais ou menos, tem evento de cosplay lá no Japão. E as cosplayers vão lá, e os caras vão tirar foto, e o público vai lá assistir, né? Assistir com aspas, né, Mago Giva? Porque as cosplayers lá no Japão, elas, quando vão para esses eventos, elas sabem disso. Tanto que elas se chamam de Aero Cosplays. Tem umas 2 Aero Cosplays aqui no Ocidente, mas o Aero Cosplay no Japão é muito mais forte. Então elas vão lá seminuas. Tá entendendo? E aí você entendeu, né, meu Divo? É tipo carnaval. A mesma coisa de carnaval aqui no Rio, que você vê as sambistas cariocas seminuas. E elas vão também seminuas e tal. E é o público. Tá entendendo? É o público, meu Divo. É o público, bicho. Elas fazem isso porque o público consome. Por exemplo, aqui no Ocidente, por que aqui cosplay é... Por que aqui as pessoas querem ser cosplayers aqui no Ocidente? Porque, viu, Mago Giva? Bom, vamos dizer que você é cosplay do Darth Vader. Você vai ganhar tanto pra aparecer no evento. Se você ficar um cosplay famoso, você vai ter um cachê cada vez maior. Tá entendendo? Exato. E é por isso que o cosplay virou uma coisa assim, um movimento de entretenimento muito forte. Tá entendendo? Porque é dessa grana, porque é desse público envolvido. Agora, então vocês estão entendendo, né? Entendeu, né, meus queridos ouvintes e minhas queridas ouvintes? O público que consome, Mago Giva falou aqui, o público que consome cosplay é nerd. Mago Giva, vou te fazer a pergunta aqui. Qual é a igualdade que o público nerd tem e que o público americano tinha nas pin-ups? O que é que eles têm de igual? Quando aqueles soldados americanos voltaram da guerra, o que é que eles têm de igual com o público nerd hoje aqui que consome cosplay? O público americano consumia pin-up. O que é que o público nerd hoje tem de igual com aquele público americano que consome cosplay? O que é que você acha que tem de parecido? Rapaz, eu acho que acredito eu que tenha parecido se tratando de gostar de ver aquilo que se espera, né? No caso das cosplay, ver uma personagem que gosta sendo representada por uma garota que tá lá vestida, quer dizer, na forma... Isso pra mim eu acho que é uma visão que cativava o pessoal de antigamente. Você, poxa, aquela pessoa tá vestida de um personagem que eu admiro tanto e ver que a fantasia tá toda perfeita, aquilo cativa mais ao ponto que a pessoa fica extasiado de prazer. O que tem igual entre o público nerd hoje e o público americano que tava voltando da guerra era a simples falta de mulheres. A cara do Mago Giva aqui foi ótima. E o público nerd consome cosplay porque tá difícil. Os soldados americanos consumirem pin-up é porque não tinha mulher na guerra, cacete. Você tá entendendo? Não tinha mulher na guerra. Consumir a mente. Sim, é a mesma coisa da cosplay hoje. É a mesma coisa. É por isso que o público nerd hoje consome cosplay. Agora, então, a gente tá falando do público nerd, né? Desse jovem, dessa juventude e tal. E o Mago Giva aqui queria falar daqueles japoneses que ficam lá em depressão, que eles não saem de casa. Eles também são nerds. Dá pra dizer que é nerd, né? Os hikikomori, né? Vamos falar agora dos hikikomori. A gente já tinha começado a falar. O mesmo público. O mesmo pessoal que vai no evento de cosplay, vê as meninas seminuas, é o hikikomori. É a mesma galerinha. Se ele tiver coragem de sair de casa. Então, Mago Giva, pergunta pra você é a seguinte. Por que você acha que eles ficam presos no Saber Café? O que eles ficam fazendo lá? Por que eles ficam lá? O que dá na cabeça deles? Mago Giva, com você. Também acredito que são pessoas que, devido ao cotidiano das suas vidas pessoais,
não estão indo bem, com desemprego, muitas vezes não está conseguindo entrar numa faculdade, ou até mesmo a convivência com pai e mãe, gerando um fator financeiro que não está indo bom. Isso é um fator que faz as pessoas se tornar pessoas isoladas, onde quer viver em um mundo solitário, onde é ele e aquela revista de mangá, é ele, aquela televisão com um jogo de videogame. A maioria está se prendendo ultimamente, que eu vi na internet, em Cybercafé, onde lá o pessoal tem uma cadeira reclinável com ar-condicionado, onde tem um universo de mangares, onde a pessoa vira à noite e passa 3, 4 dias e ali se isola completamente, ao ponto que muitas vezes isso se torna algo tão depressivo que se matam. Antigamente, muitos japoneses se tornaram constantemente vítimas de suicídio constante nos metrôs lá de Tóquio, ao ponto que o governador de lá colocou restrições de segurança para o pessoal não ficar empatando as linhas de trem devido às pessoas que ficam se matando. Como tem pessoas que pegam os problemas pessoais, se suicida. E esses tipos de pessoas chegam a um ponto que hoje se isola para não ter que se matar, se isola lendo um mangá ou assistindo animação, até mesmo se tornar um próprio fã do cosplay para fugir dessa realidade que está vivendo, onde ele se torna um personagem, ele está além de brincar de se vestir, ele simplesmente se torna aquilo, e isso já não é mais uma forma de prazer pessoal, é uma forma de fuga pessoal, fugindo da realidade, um isolamento íntimo, onde ele se torna um personagem constantemente, onde a identidade dele desaparece. Como tem pessoas que se tornam eternamente cosplay, onde constantemente ele é o cosplay. E isso aí se torna cada vez mais constante no Japão. E no Brasil, graças a Deus, acredito, ainda não chegou a esse ponto. Mas espero que as pessoas que vivem nesse universo do Hikikomori se deixe mais viver o mundo do que o personagem. Perfeito a colocação aqui do Mago Giva. Teve alguns casos mesmo no começo dos anos 90 de hikikomori que se mataram, que mataram também algumas pessoas lá no Japão. Teve mesmo casos assim. E eu não sei se aqui no Ocidente, porque acontece o seguinte, lá no Japão a sociedade foca muito a cobrança. O professor cobra do aluno, o pai cobra do professor, a mãe cobra do pai, o pai cobra da mãe. A cobrança lá no Japão é muito grande. Então a família lá é como se a sociedade fosse uma grande família. É por isso que os hikikomori eles não trabalham, porque quem toma conta dele é a família. Tipo assim, se morreu pai, mãe, tio, morreu pai, mãe, o tio vai ter que pagar o hikikomori. Por isso que é muito difícil você ver lá caso de mendigo, porque a família lá é uma coisa muito presente e toma conta. Agora, eu soube de casos de velhinhos e tal, que estão passando fome, alguns preferem ir pra cadeia do que passar fome. Enfim, Japão. Japão, vamos mudar de assunto, Japão. Vamos terminar agora. A gente falou de muita coisa, a gente falou sobre o que é cosplay, a gente falou de hikikomori, Mago Giva aqui. Eu fiquei preocupado aqui com a opinião dele no final. Fiquei muito preocupado. Essa geração aqui... no Ocidente aqui a gente chama essa geração de nem trabalha nem estuda. Que fica em casa. É um parasita. E aí... pra terminar, eu quero fazer aqui uma pergunta aqui pro Mago Giva, que tem a ver com o mundo cosplay, tem a ver com os hikikomori, tem a ver com os nerds. A pergunta é a seguinte. Mago Giva, você acha que no caso dos hikikomori, nas cosplays não, porque as cosplays elas são mulheres geniais, elas são lindas e elas estão respondendo a um público ansioso por elas, né? Isso a gente não dá... Mas elas são inteligentíssimas, é uma coisa que elas fazem sabendo que não estão fazendo, exato, elas são muito geniais. Então, as cosplays de fora, as cosplays são muito parecidas com as pin-ups mesmo, então, de fora. Mago Giva, você acha que a fantasia está extrapolando a realidade
na nossa geração, tanto no Ocidente quanto no Oriente? O que é que você acha? TB, acredito que a realidade hoje em dia tá tão difícil, tanto aqui como fora, que as pessoas inteligentes que buscam sair dessa realidade difícil tá se tornando a sua própria fantasia numa realidade constante, onde o próprio personagem que ela passa para o público, na realidade é aquilo que ela quis sempre se tornar na vida pessoal delas. É coisa complicadíssima. Eu vou aqui agradecer a presença dele, que é o inenarrável, a presença do inominável, do grandioso, o grande sábio guru. Mago Giva, dê suas palavras finais aqui para o nosso público. Sim, pessoal. Como a Admin TB falou, estamos começando o Anima Nerd Investigativo. É o primeiro que a gente estamos fazendo e vai ter muito mais assuntos que a gente vamos nos aprofundar cada vez mais em coisas que a própria sociedade muitas vezes ignora de saber. Um forte abraço e até a próxima. Eu também quero agradecer a presença de nossos ouvintes e nossas ouvintes. A palavra é comum de dois. Quero agradecer a presença de pessoas que estão ouvindo o nosso podcast. Estou muito feliz, eu não esperava. E eu vejo vocês nos próximos podcasts. Aqui quem fala é o vosso querido amigo do bairro, Admin TB. Até a próxima. Tchau. Anima Nerd Podcast, o podcast oficial do A Fonte Geek.